Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é práticas em urgências e emergências clínicas. Os tópicos a serem abordados nessa aula serão desmaio, convulsões, choque e engasgo. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar as situações de urgências e emergências clínicas, entender os fatores principais envolvidos nessas situações, compreender a aplicabilidade das técnicas de socorro utilizadas. Primeiro, nós vamos falar sobre o cérebro, essa importante estrutura vital. Para a gente entender algumas urgências e emergências relacionadas a ele, primeiramente a gente tem que compreender que a glicose é o elemento principal que dá vida aos neurônios presentes no cérebro. E a glicose chega até o cérebro através da circulação sanguínea. Junto com a glicose vem também oxigênio. Quando tem uma deficiência nessa circulação, pode ocorrer situações como tontura, vertigem e desmaio. Para a gente simular a situação de tontura, de vertigem, eu trouxe aqui a Tati para mostrar na prática como que a gente pode fazer. Às vezes a pessoa não chega a desmaiar, mas começa a ficar com a visão turva e emite sinais de que vai desmaiar. O que a gente pode fazer? Promover a circulação aqui na região do cérebro. Então eu vou pedir para a Tati demonstrar. Tati, coloca a cabeça entre as suas pernas e aí com a minha mão eu vou fazer força para baixo e pedir para que ela faça força ao contrário. Sobe a cabeça, Tati. Sobe e assim eu estou fazendo força ao contrário. Quando volta, pode ver que a gente promoveu a circulação e aí evita que a pessoa desmaie. Agora a gente vai simular uma situação de desmaio. Se o desmaio ocorrer, o melhor a fazer é deixar a vítima em posição horizontal, assim como a Tati está agora. Se houver curiosos, deixar eles afastados para que o oxigênio chegue de uma maneira mais fácil nas vias aéreas. E aí a gente vai promover o aumento da circulação cerebral, elevando os membros inferiores acima do nível da cabeça, dessa forma. Facilitando assim a circulação cerebral e ficando nessa posição até que a vítima recobre os sentidos. Uma outra situação que pode ocorrer é a convulsão. A convulsão não acontece somente para pessoas que têm epilepsia. Ela pode acontecer também, como por exemplo, em variações bruscas de temperatura, do frio para o calor ou vice-versa. E aí a gente precisa compreender o mecanismo da convulsão. Ela ocorre em duas fases. A primeira fase apresenta a vítima numa contração intensa, involuntária. E aí, nessa fase, é que acontecem alguns mitos e verdades que a gente precisa esclarecer. Como a contração é intensa, involuntária, se eu segurar a vítima no momento em que ela está tendo essa contração, eu posso acabar causando traumas, fraturas internas, por exemplo. E aí, o que eu preciso fazer então? Eu preciso proteger a região do cérebro dessa forma. E aí, protegendo a cabeça da vítima, deixando os móveis afastados e deixando que ela se debata livremente, eu estou preservando aqui essa área nobre. Após a fase de contração intensa, vem a segunda fase, que é o relaxamento intenso. E, novamente, existem alguns mitos e verdades para ser esclarecidos. Nessa fase de relaxamento intenso, algumas pessoas falam que a língua pode enrolar. Na verdade, a língua não enrola. O que acontece é que a língua cede e pode fechar a passagem de ar. E aí a vítima de uma convulsão passa para uma parada respiratória. O correto a fazer nessa fase de relaxamento intenso é posicionar a vítima em decúbito lateral, dessa forma, elevando um braço, apoiando a cabeça e assim a língua vai ceder para a bochecha e a passagem de ar vai estar facilitada. Mantenho a vítima nessa posição até que ela recobre os sentidos. Agora a gente vai falar do choque elétrico. Numa situação dessa, com uma vítima que recebeu uma descarga elétrica, a primeira coisa que o socorrista tem que verificar é a cena onde ocorreu a situação. Primeiro, a vítima ainda está ligada à energia elétrica? Existe algum contato dela com a rede elétrica? Se existe, primeiramente o socorrista deve procurar desligar a fonte de eletricidade.
Se isso não for possível, o socorrista deve utilizar um material isolante, como um bastão de madeira ou um bastão emborrachado, e com o auxílio desse bastão, afastar a vítima dessa fonte de energia. E aí, então, iniciar os primeiros socorros adequados. Outra situação de emergência que exige uma atuação imediata do socorrista é a obstrução de vias aéreas por corpo estranho. E para isso a gente precisa aprender a realizar a manobra de Heimlich. Para nos auxiliar nessa prática, eu vou chamar novamente a Tati para fazer a demonstração. Então, quando a vítima está com sinal universal do engasgo, que são as duas mãos colocadas no pescoço, eu vou me posicionar atrás da vítima, pedindo para que ela afaste as pernas. A minha perna colocada por entre as pernas da vítima vai servir como apoio para o meu corpo. Com uma mão fechada em punho, eu vou posicionar essa mão acima da cicatriz umbilical da vítima e com a outra aberta, eu vou fazer a força para trás e para cima, para trás e para cima, por 5 vezes, dessa forma. Até que o corpo estranho saia das vias aéreas. Eu vou posicionar agora a Tati de frente para fazer essa demonstração novamente para vocês compreenderem. Então, novamente a vítima com sinal universal do engasgo, minha perna colocada por entre as pernas da vítima, mão fechada em punho, a outra aberta e força para trás e para cima por 5 vezes, dessa forma. E aí, saindo o corpo estranho, a vítima volta a respirar normalmente. Agora eu trago uma dica para vocês compreenderem quão importante é essa técnica que a gente acabou de aprender. Dê uma olhadinha nesse site e vejam quantas vidas já foram salvas através dessa importante manobra. Chegamos ao fim de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre práticas em urgência e emergências clínicas. Espero que tenham gostado e não se esqueçam também de frequentar nossas redes sociais e até a próxima!